Olá, eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. Se você está vindo aqui pela primeira vez, quero pedir aí a sua inscrição no canal, que colabora, que aí você vai estar colaborando aqui com o canal, tá? Também dar aí o seu like, tá? Que o YouTube vai reconhecer a importância desse trabalho que a gente faz aqui e o seu like, então, vai ajudar bastante. Também faça o seu comentário. O último vídeo agora que eu gravei foi muito bom, né? Teve bastante comentários, tanto dos prós e os contras, né? Quando eu tratei sobre a pesquisa, né? Apontando aí a satisfação, né, da população brasileira com o presidente Lula, que está em torno de 53%, mas que na realidade deu uma pequena caída, né, de 2 pontos, de 55% para 53%. Mas a gente, com o otimismo da gente, né, esse otimismo ele continua, ele não vai terminar hoje, tá? Veja bem, eu vou aqui tratar de um assunto, a meu ver, assim, tem uma pertinência muito grande esse assunto, e eu gostaria que depois vocês fizessem esse comentário, tá? O comentário seu, até que ponto você entende, você sabe o significado, o sentido, tá? Da chamada limpeza étnica, tá? Para iniciar a falar sobre a limpeza étnica, né? É claro que eu vou iniciar aqui primeiramente tratando desse livro aqui. Deixa eu ver se tá certinho. Olha aqui. Eu vou tratar desse livro aqui, tá? Que é O Mal-Estar na Pós-Modernidade, de um importante pensador, que o nome dele está aí, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, um nome difícil, né? Talvez para quem não conhece, né? Ainda não tem ouvido falar do Zygmunt, eu falei certo? Zygmunt Bauman, tá? O Zygmunt Bauman, primeiramente, né, falando um pouco sobre ele tem já esse nome assim um pouquinho difícil, porque ele nasceu na Polônia, ele é polonês, tá? Então é um nome polonês. Ele nasceu em 1925 e morreu em 2017. Pelos cálculos que você faz aí, ele morreu com 92 anos, né? Viveu bastante, né? E o interessante do Zygmunt Bauman, penso assim que vamos pedir a Deus que nós consigamos, né, chegar a uma idade avançada e com muita lucidez, né, como foi do Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman, ou propriamente o Bauman, ele com essa idade, já com seus 90 anos, já beirando já o seu fim da sua vida, né? Ele dava entrevistas, para você ter uma ideia, tá? Eu lembro, inclusive, até uns jovens que foram entrevistar ele na casa dele, né? Então, ele dava entrevistas e ele ainda escrevia. Ele escrevia. Eu não sei aqui agora dizer para vocês o último livro, por exemplo, que ele escreveu, né? Mas ele escrevia em jornais, né? Ele tinha muita participação com artigos que ele escrevia em jornais e assim por diante. Ele assim, quando o pessoal entrevistava ele deixava assim muito claro que ele não era uma pessoa de aparecer muito na mídia, né? Então, assim, de redes sociais, essa coisa toda. Até porque ele foi um tipo de pessoa assim que isso é um assunto, inclusive, que faz parte, né? Assim, da intelectualidade dele, do conhecimento que ele passa pra gente sobre a questão das redes sociais, os problemas das redes sociais. Então, ele foi assim um tipo de pessoa que ele cuidou muito com relação a isso, né, de não se prender muito, né, às redes sociais. Então, dizem que ele não era muito envolvido nem com o WhatsApp, nem com nenhuma das redes, por exemplo, que nós conhecemos. Mas era um palestrante assim brilhante, né, que dava palestras, até com toda a idade que ele tinha, ainda deu palestras ainda. Ele era convidado, né, era uma pessoa que tinha convites, né, muitos convites. E como eu disse para vocês, também dava entrevistas, né, e assim por diante. Ou seja, foi uma pessoa muito envolvida assim, né, no mundo da intelectualidade, né? E por isso deixou uma vastidão de materiais,
importantes, né, para todos nós. E uma coisa interessante assim, de novidade, que acho assim que é muito importante para todos nós hoje, que foi trabalhado, né, por Zygmunt Bauman, diz respeito ao que ele vai chamar de modernidade líquida, né, que ele escreveu também um livro, né, com esse título, Modernidade Líquida. Ou seja, ele vai falar dessa liquidez, né, desse mundo, né, que tudo hoje é líquido, né? Tudo é como se a gente dissesse assim, passa muito rápido, né? A velocidade, essa coisa toda. Então, como eu estava dizendo, essa questão da liquidez, né, desse mundo, nosso mundo atual, né, o mundo pós-moderno, porque ele vai considerar assim que nós estamos vivenciando, né, uma pós-modernidade, tá? Tem muitas diferenças, né, desse mundo de hoje para o mundo do período que foi da modernidade, tá? Por isso que talvez muita coisa que nós vemos, né, muitos acontecimentos, muitas novidades, vamos dizer assim, hoje em dia nós temos aí as redes sociais, um outro formato de mundo diferente, né, no que diz respeito à sociedade como um todo, no que diz respeito, por exemplo, ao mundo da política, né, os acontecimentos de hoje em dia, muito provavelmente todos esses acontecimentos, essas novidades, né, desse mundo que vivemos hoje, do tipo de consciência, por exemplo, que as pessoas, né, têm hoje, muito diferente, muitas vezes a gente constata isso, né, de muitos tempos atrás, possa estar dentro desse contexto trabalhado, por exemplo, por Zygmunt Bauman. Mas eu queria tratar aqui, que vem aqui nesse livro, do O Mal-Estar da Pós-Modernidade. O Zygmunt Bauman, ele escreveu, né, essa obra tendo como base sobre um outro material, um outro livro, né, estou chamando isso de livro, mas obra, né, que foi escrito por Freud, Sigmund Freud, né? O Freud que escreveu sobre o mal-estar da civilização. Tá? Então ele escreveu o mal-estar da pós-modernidade com base nessa obra então do Freud, o mal-estar da civilização. Tá? Isso é um ponto fundamental. Aqui no começo, no início desse livro aqui, interessante que o Bauman ele vai tratar de uma questão muito interessante, né, assim, a meu ver, e penso assim que é uma questão que é um retrato, tá, da situação de mundo que estamos vivendo, que nós estamos assistindo e presenciando nesse mundo atual. Bom, ele vai falar de uma questão, aí ele vai fundamentar primeiramente, né, o que ele vai falar de limpeza, de higienização, né, ou de pureza, né? Essas terminologias assim é muito interessante. A limpeza, a higienização, a pureza, né? São terminologias que ele coloca que está muito presente, por exemplo, na nossa sociedade. Ele como sociólogo, né? E ao mesmo tempo filósofo, ele margeia, né? Aí nesses dois campos, isso que é a grande riqueza do Zygmunt Bauman, tanto na filosofia quanto na sociologia. Então esse contexto da sociedade, ele vai tratar, né, e ele vai buscar o sentido, o significado dessa questão da limpeza, da higienização, da pureza, né, da sociedade. O que está impregnado nessas ideias, né? Essas ideias de limpeza, de pureza, de higienização. Não é nada do que, por exemplo, nós pensamos. Porque quando a gente fala sobre isso, nós estamos pensando exatamente na limpeza da sujeira, né? Ou limpeza no sentido de você coletar o lixo da cidade, você deixar a cidade limpa. Tá? Apesar de que ele pega exatamente essas coisas da limpeza mesmo, do dia a dia, para poder fundamentar o que ele está querendo chamar de limpeza, né,
ou de higienização. Aqui entra um ponto muito importante, porque o que acontece? A ideia, então, de limpeza, de higienização, né, de pureza na sociedade, tem em vista você tirar de campo, você limpar a cidade, tá? Por exemplo, com presença de mendigos na rua, com presença de pessoas que são moradores de rua, com, tipo assim, trabalhadores, até esse tipo de coisas também entram, né? Nós damos, assim, temos como exemplo, camelôs, né? Muitos camelôs de rua que ficam nas ruas, né? Tomando conta, por exemplo, do centro da cidade. Então você tem uma diversidade de situações em que a cidade, então, ela pega, então, essa ideia da limpeza social, né? Talvez para poder facilitar aqui, eu vou situar aqui como exemplo a Cracolândia de São Paulo, né? Então, a Cracolândia, que como fica, né, ali no centro praticamente de São Paulo, ela seria considerada, então, na cabeça de muita gente, tá? A gente tem que entender que não é todo mundo que comunga com isso, tá? A gente sabe das pessoas que lutam, que em favor dos direitos humanos, da justiça social, que não está impregnado com essas ideias que eu estou colocando aqui. Mas o Bauman ele está situando isso daqui porque isso faz parte do capitalismo, tá? Ele faz parte, por exemplo, do neoliberalismo. O capitalismo, o neoliberalismo tem impregnado isso de uma forma bem significativa, tá? Bem, então, nessa ideia de limpeza, né, como foi considerado por Bauman, né, esse tipo de limpeza, como eu situei aqui para vocês, né, citei como exemplo, a Cracolândia, né, lá em São Paulo, aí nós poderíamos pegar uma série de outros exemplos, né? A forma de pensar, a forma que está impregnado na cabeça, né, de uma classe poderosa, e essa classe poderosa que ela vai passando também essa ideologia para as demais classes sociais, principalmente a classe média, né, que vão então cada vez mais impregnando, né, essa ideia da limpeza, né? O sinônimo aqui de sujeira, então, de sujeira social, seria então essas pessoas ou uma quantidade de pessoas que incomodam, que causam uma sujeira social. Por isso que você tem casos de negros que são assassinados, né? E assim vai. Quando você pensa com relação à favela, né? Moradores de favela, não deixa de ter também esse tipo de entendimento de sujeira, né? É comum você chegar né, numa cidade, uma cidade que você considera uma cidade muito bonita, cheia de prédios, né? São Paulo, Rio de Janeiro é muito exemplo disso, mas qualquer capital, né, que você chega, você vê aonde você está chegando, asfalto, prédios, né, aquela maravilha, daqui a pouco você se depara com uma favela. Aí como é que é o olhar da gente diante da cidade, da situação, né? Parece que a favela vem assim como alguma coisa de... Sabe que a cidade aqui ela é toda bonita, mas tem uma favela aqui do lado, né? E boa parte das pessoas tem medo, por exemplo, dessa favela. Já julga que a favela só tem bandidos, ou qualquer coisa assim, né? Sendo que não é verdade. Mas é o que vai sendo impregnado na cabeça das pessoas. Esse é o sinônimo da sujeira. E essa classe rica, poderosa, né, o neoliberalismo, o capitalismo, tem impregnado essa coisa de que essa limpeza precisa ser feita. Por isso você tem invasões de polícias que chegam de qualquer jeito nesses lugares, porque é como se, mesmo ferindo os princípios dos direitos humanos, isso não tem muito problema, porque essas coisas precisam ser resolvidas, precisam ser limpas. Precisam ser limpas, tá? Bom, gente, eu estou preocupado um pouco com o tempo aqui. Eu estou pensando de gravar um outro vídeo, tá? Se vocês não se importam, de repente ficaram talvez até esperando que eu fosse falar dessa limpeza étnica. Então vamos talvez ficar aqui com o Bauman, primeiramente, tá?
E depois, no outro vídeo, eu vou tratar especificamente sobre a chamada limpeza étnica. E aí eu trago novamente o Bauman, tá? Porque o pensamento de Bauman, tá, sobre essa questão é muito interessante, tá? Vale a pena a gente considerar, né, trazer assim para nossa reflexão o conhecimento, tá, do Zygmunt Bauman, tá? Por hoje é só. Grande abraço. Fiquem firmes, tá? Aqui no canal e até a próxima.